Abraão, o pai da fé, viu, entendeu as batalhas que os seus filhos teriam que travar, orou por eles, ministrou a eles, cuidou deles no mundo espiritual e construiu altares. Um altar próximo a Ai e Berseba, que era extremamente estratégico. O outro altar aqui, nesse lugar, exatamente junto de Hebron, onde tinham gigantes. Você vai lutar contra gigantes? Põe um altar de Deus antes. Coloca o altar de Deus. Você tem gigantes da sua empresa? Começa a orar lá. Começa uma célula. Pede um dos pastores para ungir a sua empresa. Você tem enfrentado gigantes? Aonde você tem gigantes? Põe um altar. Porque quando você põe um altar, meu amado, vai cair toda a oposição do maligno. Sobe para mim, para o versículo 9, o 13, 9, só ir voltando. Isso, pode ir para o... Tá bom. Com quem que Abraão está falando isso? Não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Próximo, 10. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. 11. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão, partiu para o oriente e separaram-se um do outro. Só um minutinho. Quem separou de Abraão? Mais forte? Fala de novo. A única vez que eu lembrava de Ló é por causa que a minha avó materna falava pão de Ló. Pão de Ló. Eu falei, o que é Ló? Eu não entendi o que era isso. Você já ouviu falar de pão de Ló? Eu não sei o que é pão de Ló até hoje. Eu só ouvia falar. Agora eu entendi, depois eu entendi que era o pão que esse sobrinho de Abraão, Ló, devia ter feito, né? Ele devia ter uma receita desse pão, que era o pão de Ló. Por isso que eu entendi um dia. Ah, meu Deus, agora que eu entendi o que é o tal do pão de Ló. Se eu pegar, eu sei o que é pão de queijo, eu sei o que é brigadeiro, mas pão de Ló, eu tenho que confessar para vocês que realmente eu não sei até hoje. Bem, Ló era o sobrinho de Abraão, escute isso, filho adotivo. Filho adotivo, ele foi trazido para ser o herdeiro de Abraão. Olha o equívoco. Fala comigo, aleluia. Mais forte. Olhe para mim, a gente erra muitas vezes. Não vou falar erra, a gente se equivoca muitas vezes. A gente erra muitas vezes. A gente se engana muitas vezes. Abraão trouxe Ló desde Ur, ele saiu menino, pré-adolescente com o tio. Como Abraão e a mulher não tinham filho, Sara, ele seria o eventual sucessor, ele seria o herdeiro. Equívoco. Ele se casou, mudou a mente dele, mudaram-se os interesses, ele deixou de seguir a visão do seu tio, ele deixou de estar debaixo da influência do seu tio, ele deixou de estar debaixo da cobertura do seu tio. Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim com todo carinho. Não se sinta culpado pelas pessoas que não te escutam. Muitas vezes nós nos cobramos porque pessoas não nos escutaram, fizeram decisões erradas, quebraram, bateram a cabeça na parede, relacionamentos errados, tristes, feridos, se tornaram pessoas machucadas. Não se culpe por isso, porque se eles não te escutam, chegou um momento que Ló não ouvia seu tio, achava que o tio dele não sabia o que era melhor para ele. Ele não queria mais ouvir a intercessão, a bênção, a ajuda do seu tio. Quando o coração desliga, fisicamente também deve se desligar.
Amém? Às vezes o coração desliga. É difícil permanecer juntos uma vez que o coração se desligou, porque as visões se desligaram. Ló, influenciado pela mulher, influenciado pelos amigos novos que ele construiu, só olhava visível, Campinas verdes, Sodoma e Gomorra, tem festas, tem raves, tem, não é, badalação, tem joalherias, tem passarelas da moda. E Abraão não tinha aperitivo para isso. Abraão tinha outra visão. Abraão tinha uma promessa de Deus, uma palavra. Abraão tinha uma missão para cumprir, uma família para cuidar. Muita gente que seguia, mais de 5.000 pessoas andavam com Abraão. Era uma tribo. Não era um negócio pequenininho, não. Era 5.000 pessoas. Só soldado ele tinha 300. Precisa ter 300 meninos na época de guerra, de batalha, de 20 a 33, 35 anos. Então é muita gente, 5.000 pessoas. Era a tribo de Abraão. Era muita responsabilidade. E Ló foi separando. E é interessante, muito interessante, porque a Bíblia diz assim, depois, versículo 12, vai lá para mim, pode ir para o próximo. Habitou Abraão na terra de Canaã. Aonde Abraão habitou? Diga comigo, ele ficou na promessa de Deus. Não tire o pé da sua promessa. Fica na sua promessa. Fica onde Deus mandou você ficar. Fica no lugar que seu coração tem segurança. Fica na aliança com teu Deus. Não se engane, não se iluda. Não se deixe ser iludido por qualquer coisa visível. Planta teu pé na promessa da palavra de Deus. E daí você já não tira jamais. Daí você não tira jamais. E a Bíblia diz que Ló, devagarzinho, foi chegando perto até se aproximar de Sodoma. Próximo versículo. Os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor depois que Ló se separou dele. Diga comigo, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos, desde onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Só um minutinho, por que Deus falou com ele logo depois que Ló se separou? Tirou o peso. Tirou o peso. A vida dele ficou leve. O céu abriu. O céu abriu. Tem pessoas nas nossas vidas que pesam, que não estão no mesmo propósito, não estão na mesma fé, não estão junto com você, né? Então tá embaralhando o caminho, tá ruim. Essas pequenas palavrinhas, depois que Ló se separou dele, Deus falou com Abraão. E Deus renovou a aliança, e Deus reforçou a aliança. Essa terra que tu estás vendo, eu te darei a ti e a tua descendência. Mais um versículo. 16. Ele vai falando, ele vai completando. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. 17. Levanta-te, percorra a terra, seu comprimento, sua largura, porque eu te darei. Por que levanta? Ló estava segurando Abraão. Ló segurava Abraão, né? Ló estava retendo ele. Não fique perto de pessoas que ficam te segurando para você não servir a Deus, para você não ir na igreja, para você não ir na célula. Presta atenção, se alguém te segura, ele te impede de ir para a sua promessa, ele te impede de ir para o seu sonho. Vá para perto de pessoas que falam, vamos embora, eu vou com você, vamos rápido, mais rápido, nós vamos entrar naquilo que Deus nos deu. E aí que cai no versículo, e mudando Abraão as suas tendas, foi habitar perto dos cavalos de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali fez o quê? Levantou o altar ao Senhor. Levantou o altar do Senhor. Milagre, bênção, segurança.
certeza. Por quê? Porque agora ele entendeu o que era a promessa de Deus para a vida dele. Ele entendeu a importância da promessa.